Olá galera, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós vamos trabalhar como a gente faz para criar uma marca pessoal poderosa e vendedora. Obviamente, quando a gente fala em marca pessoal, a gente não fala apenas em aparência física, aparência com roupas e assim por diante. A marca pessoal que a gente precisa construir ao longo da nossa vida profissional e pessoal, ela vai muito além disso. Então, com certeza você vai adorar esse assunto e você vai ver detalhes que podem realmente construir uma marca poderosa e vendedora. Então, bora lá para a tela do meu computador para que a gente possa conversar mais sobre isso. Vamos lá, galera, então, vamos falar um pouquinho aqui sobre como construir uma marca pessoal. E eu costumo falar que não é simplesmente construir uma marca pessoal, e sim construir uma marca pessoal vendedora, que esse é o grande objetivo nosso. Nós precisamos sempre pensar como eu estou me vendendo para o mercado, como eu estou me apresentando para o mercado, ou melhor, como o mercado está me enxergando como profissional, como o mercado está me enxergando como família, como pessoa, como ser humano, como empresa. E é justamente sobre esse assunto que nós vamos conversar agora, como construir uma marca pessoal. Para nós iniciarmos a conversa sobre marca pessoal, eu trago uma citação de Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon. E essa citação dele resume exatamente o que significa para mim a marca pessoal vendedora. Ou seja, marca é o que as pessoas falam sobre você quando você não está na sala. Olha que profundo isso, olha que forte. O que, que é uma marca pessoal? O que, que é marketing pessoal? O que, que é imagem? É exatamente isso. É o que as pessoas falam quando você não está presente. Porque quando você está presente, existe todo um respeito, são poucas as pessoas que realmente têm a coragem de falar exatamente o que pensa de você. Mas quando você não está presente, com certeza as pessoas falam e falam muito de você. Então, ou da sua empresa no caso. Então é justamente isso. O que, que as pessoas estão falando quando você não está presente? E é importante a gente deixar bem claro nesse ponto que marketing pessoal, marca pessoal, não tem nada a ver com autopromoção. Tem algumas pessoas que confundem totalmente isso. Acham que marketing pessoal é se autopromover. E na verdade, isso não tem nada a ver com marketing pessoal. Marketing pessoal é você usar de ferramentas para que as pessoas, de maneira geral, seus clientes, as pessoas, seus seguidores, falem de você enquanto você não está presente. Até porque, se é fácil a gente fazer uma análise, se você se autopromover, é apenas uma pessoa falando de você mesmo. Concorda comigo? Se você usar estratégias e ferramentas para que as pessoas falem bem de você enquanto você não está presente, são muitas e muitas e muitas pessoas falando do teu produto, do teu serviço ou mesmo da tua imagem. Então, é obviamente que estrategicamente e de forma inteligente, a ideia é justamente usar de estratégias e ferramentas para que as pessoas falem do teu produto, do teu serviço e principalmente de você como profissional. Então, gente, mais uma vez reforçando, marca é o que as pessoas falam sobre você quando você não está na sala. Eu quero que vocês agora, por alguns segundos, observem esta imagem. Tirem suas próprias conclusões. É, é uma imagem bastante polêmica, é uma imagem onde algumas pessoas vão dizer várias definições. Você propriamente deve ter as suas definições. Guarde essas definições para você ou comente aí com as pessoas que estão próximo de você o que, que você enxerga quando você olha essa imagem. Agora, vamos adiante. E esta imagem, o que, que você pensa quando você enxerga essa imagem? Faça a sua análise. Comenta, anote aí no papel, ao seu lado. O que, que você pensa
O que que você consegue imaginar quando você enxerga essa imagem? E esta aqui, o que que você pensa? Qual é o sentimento que chega até você quando você olha para essa imagem? Para quem não sabe, Madre Teresa de Calcutá. E essa aqui então, essa não precisa apresentações, concorda comigo? O que que você sente quando você enxerga essa imagem, essa pessoa, essa marca? Qual é o sentimento que vem até você? O que que essa pessoa construiu durante a vida? Qual é a marca e o legado que ela deixou para todos nós? E esse aqui, que é uma imagem, uma marca muito atual. O que que você enxerga? Qual é o sentimento que essa imagem, essa marca, gera em você? Perceba que, num contexto geral, propositalmente eu coloquei algumas imagens para você fazer uma análise. Perceba que todas essas pessoas, das quais eu mostrei, elas criaram uma imagem durante sua vida. Essa imagem, essa marca que eles criaram durante sua vida, pode ser marca positiva, pode ser marca negativa, pode ser marca duvidosa, pode ser marca polêmica e assim por diante. O fato é que todos nós, com o passar dos nossos dias, nós vamos criando a nossa própria marca. Nós vamos criando a marca do nosso produto, o posicionamento e assim por diante. E a pergunta é: como as pessoas me percebem? Quem sou eu? Essa é a análise que você precisa fazer todas as vezes que você vai pensar em marca pessoal. É uma análise muito simples, mas que a maioria das pessoas não param para fazer. Muitas pessoas confundem ainda muito o lado pessoal com o lado profissional, as redes sociais, no dia a dia. Muitas pessoas ainda acreditam que a vida pessoal não tem interferência nenhuma no seu lado profissional. E no mundo moderno, as pessoas estão totalmente interligadas com o advento da tecnologia. Isso facilita muito as pessoas, com um clique apenas, buscar todas as informações possíveis necessárias para tirar uma ideia de quem é você. E isso, nós como profissional, principalmente nós como profissional de vendas, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Obviamente, usar como exemplo essa semana, eu tive uma reunião com um empresário numa cidade onde nós trabalhamos, cidade de Passo Fundo, e quando eu cheguei nessa reunião, a pessoa que estava conversando comigo, ela sabia exatamente tudo o que eu fazia nos últimos anos. Ou seja, ela sabia exatamente, ela já tinha assistido todos os meus vídeos, ela já tinha, ela acompanhava nosso trabalho no Facebook, ou seja, ela fez totalmente uma pesquisa e ela falava comigo como se ela fosse íntima de mim já. Justamente por quê? Por conta de todo esse aparato de informações que hoje é possível com um clique apenas. Imagine você se eu fosse daquelas pessoas que colocassem nas redes sociais apenas festas, bebedeiras, festas com os amigos e viagens e blá-blá-blá, e blá-blá-blá-blá. Não que isso não seja importante, é importante também, mas não só isso. O que a gente percebe que a grande falha da maioria das pessoas é que usem as redes sociais apenas para expor, ostentar ou fazer bebedeiras e assim por diante. E obviamente isso fica marcado, você vai construindo a sua marca com isso. E as pessoas, na primeira oportunidade que elas precisarem de uma informação sua, elas vão buscar aí. E aí, imagine você precisando fazer uma negociação com uma grande empresa, um grande empresário, e esse empresário vai até a tua rede social para justamente tentar buscar informações para conseguir ter mais segurança a teu respeito, e ele percebe que lá nas redes sociais você apenas tem fotos com amigos, fazendo festa, bebedeiras e assim por diante. Imagine como essa pessoa poderá ser influenciada por uma decisão mais importante. Então, quem sou eu? Essa é a pergunta. Qual é a imagem? Como as pessoas estão me percebendo? Como as pessoas me percebem? Uma grande verdade que o mercado diz é o seguinte: pessoas compram sua imagem, suas ideias antes de comprarem seus produtos e serviços. Lembra? A gente não tem uma segunda chance de causar uma boa impressão, uma primeira boa impressão. Obviamente, a gente consegue reverter muitos casos de má impressão,
Mas o fato é que, se a gente conseguir, já de primeiro momento, causar uma boa impressão, o caminho, a sintonia, a autoridade, a confiança, o rapport, ele facilita, já está estabelecido com maior facilidade. Então, justamente isso. E a grande verdade é que as pessoas compram sua imagem e suas ideias antes de comprarem seus produtos e serviços. Por isso, a gente precisa estar sempre atento a essa situação. Indo adiante, outra grande verdade que o mercado nos apresenta é essa: seus prospectos, como você queira pronunciar, pode adquirir produtos e serviços de outras pessoas e de outras empresas, como podem também adquirir de você. Concorda comigo? O mercado altamente competitivo, até tem gente que diz o seguinte, que existe mercado para todo mundo. Eu costumo ter uma visão um pouquinho mais agressiva nesse sentido. Eu costumo dizer o seguinte, que concorrente bom é concorrente morto. Mas, enfim, cada um tem a sua posição. Obviamente que a concorrência também é positiva, porque ela nos faz crescer, ela nos faz evoluir, ela nos faz também ser competitivos. Isso é muito bom, certo? Mas o fato é, seus prospectos, ou seus leads, ou seus clientes podem adquirir produtos e serviços de outras pessoas e de outras empresas, como também pode adquirir de você. Mas a grande sacada, a grande verdade do mercado é essa. No entanto, elas só podem comprar você diretamente de você. Ou seja, mesmo que outras pessoas estejam falando de você, quem vende a sua imagem, quem constrói a sua imagem é você. Não é simplesmente somente o que as outras pessoas falam. Vamos adiante. Infelizmente, embora a gente não goste desse termo, mas o mercado ou as pessoas, elas nos rotulam continuadamente. Ou seja, nós somos sempre considerados como caixas rotuladas. Então, o que as pessoas estão associando a seu nome e ao nome da sua empresa nesse momento? Imagine que nós fôssemos produtos, assim, que viéssemos dentro de uma caixa normal e a gente tivesse um rótulo. Ou seja, qual é o rótulo que as pessoas estariam colocando nesse momento na sua imagem, o seu nome e a empresa da qual você trabalha? Como você, no meio de tantos concorrentes, vai se diferenciar? E isso é interessante. Imagine que a nossa vida seja um grande supermercado e a gente chega ali no meio, nesse supermercado, e as pessoas precisam realmente observar o que nós temos, o que nós somos de diferente de um e de outro. Como a gente faz para se diferenciar? Então, é justamente nesse aspecto que nós precisamos pensar o que fazer. A grande vantagem de a gente construir uma marca pessoal com o tempo, uma das grandes vantagens é a gente aumentar a nossa vantagem competitiva. Ou seja, obviamente, quanto mais forte a minha marca, mais competitivo, maior a minha vantagem perante aos meus concorrentes. Então é justamente qual que é o grande objetivo de construir uma marca pessoal? É aumentar a minha vantagem competitiva também. E como é que eu aumento a minha vantagem competitiva? Aqui diz, ó, individualidade e separação. Ou seja, eu preciso justamente buscar ferramentas alternativas ao meio da multidão para me destacar, para que as pessoas me enxerguem como alguém único, alguém que realmente seja diferente, alguém que realmente possa oferecer para o meu produto, para o meu negócio ou para a minha família algo realmente relevante, que seja diferente, que seja separado da grande manada, ou seja, que seja algo que vale a pena, alguma vantagem nesse sentido. Qual que é o outro objetivo que nós temos em construir uma marca poderosa, uma marca vendedora? Gerar mais vendas e ter mais rendimentos em menos tempo. Obviamente, quanto maior for a minha marca, quanto melhor for a minha referência, que esse é o tema do nosso curso, como tornar-se referência em vendas, é um dos temas dos nossos cursos, é justamente isso. Com uma marca poderosa, eu vou gerar mais vendas e ter mais rendimentos em menos tempo. Por quê? Porque eu passo a ser muito mais procurado do que apenas ter que procurar. Qual que é a outra grande vantagem, qual que é o outro grande objetivo em construir uma marca pessoal? Estabelecer-se como um especialista em seu segmento, ou seja, as pessoas passam a lhe enxergar
repito, como uma referência, como um especialista naquilo que você faz, naquele produto que você vende ou naquele serviço que você representa. E isso é muito interessante, por quê? Porque, realmente isso se dá muito pela construção da sua marca. As pessoas começam a lhe enxergar diferente do mercado do que os seus concorrentes. E aí eu trago para a gente, trocar uma ideia e refletir 10 leis que determinam a vida ou a morte para a sua marca pessoal. E são pequenas dicas, pequenas, sugestões para que você possa prestar atenção no seu dia a dia. Vamos lá. Primeiro, o valor está na diferença. Como nós falamos, o que que eu estou fazendo, quais são as estratégias, o que eu faço no meu dia a dia para que as pessoas me percebam no mercado como alguém diferente da maioria. E isso é legal. E pensa bem, não diferente pelo negativo, diferente pelo positivo. Ou seja, a diferença que faz com que as pessoas me enxerguem como um especialista ou como uma referência. E isso é muito importante. Se você ainda não sabe, se você ainda não tem, então, eu aconselho que você pense, pare, ou com sua empresa, ou você mesmo, ou com sua família, ou com seu coach, ou com seu orientador, seu mentor, decida o que eu vou fazer de diferente, realmente para que as pessoas me percebam como tal no mercado. Segunda lei, ser tudo e não ser nada. Hoje a gente vive num mundo, que as pessoas defendem a multitarefas. As pessoas colocam como ser multitarefas é uma grande vantagem, tem algumas empresas inclusive que divulgam, nas suas, na divulgação de vagas, né, de vagas de contratação, tem algumas empresas que chegam a divulgar, que ser multitarefa é uma competência a mais para ser contratado. Gente, a neurociência e a ciência já está comprovando que multitarefas é um dos grandes problemas de foco e produtividade no mundo moderno. Então, ser tudo, muitas vezes, é não ser nada. Nós precisamos realmente repensar esse conceito. Até que ponto ser multitarefas está ajudando na construção da minha marca? Até que ponto eu vender 10 produtos diferentes e representar, tirando o caso de representantes comerciais, que exatamente muitas vezes precisam de várias marcas, mas no geral tem gente que vende, faz marketing multinível, trabalha durante o dia numa empresa, daí depois faz outra, está todos os dias chegando nos mesmos prospects, oferecendo coisas diferentes. Então, muito cuidado com isso. Ou você foca em alguma coisa, vai fazer marketing multinível, não tenho nada contra, escolha uma empresa que realmente seja uma empresa séria e faça marketing multinível. Então, foque nisso, vá adiante. Então, ou se não, foque na empresa que você trabalha, seja considerado um especialista nisso que você faz, porque nem sempre ser tudo é vantajoso. Vamos lá? Lei número 3, cultive um defeito. Toda vez que a gente fala sobre isso, cultivar um defeito, tem alguns alunos que até surpreendem, dizem assim, Regiano, mas como é isso? Como cultivar um defeito? Quer dizer que eu preciso ter defeitos? Obviamente que não existe ninguém perfeito, se existe não mora mais aqui, tá no céu, né. Então todos nós somos seres humanos, todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos os nossos problemas. É obviamente que você não vai ficar edificando, seus defeitos a todo momento, mas o fato é o seguinte, cultivar um defeito perante os seus seguidores, ao mercado, as pessoas que, acompanham o seu trabalho, é justamente fazer com que essas pessoas te enxerguem como um ser humano, como uma pessoa, com dificuldades assim como eles, como uma pessoa que realmente entende o que eles estão passando em alguns momentos e assim por diante. O fato é o seguinte, eu uso sempre um exemplo muito fácil para a gente entender, que é desse novo Papa da Igreja Católica que agora está atuando, que independente da sua religião, mas é um exemplo muito fácil de entender. O que que fez com que esse Papa, o Papa Francisco, se aproxime muito mais da população do que o Papa anterior, que era o Bento XVI? É justamente isso, ele cultiva alguns defeitos. As pessoas enxergam esse Papa, como um ser humano, não apenas como uma santidade. Então esse defeito é justamente para que as pessoas se aproximem muito de você. Eu tenho alguns conhecidos que são excelentes profissionais, referência no que fazem, considerados o melhor na sua cidade, e eles têm alguns defeitos, e as pessoas enxergam esses defeitos,
justamente com uma maneira de ser muito mais próximo a eles e não enxergam esse defeito, por exemplo. É claro que esse defeito não pode de maneira alguma comprometer o seu rendimento, o seu resultado. Se esse defeito for tão grande que compromete o seu resultado, aí obviamente você precisa trabalhar esse defeito, tá bom? Lei número 4: construa uma história. Gente, está muito na moda a nível mundial, certo? Vender através de histórias, storytelling, como você queira falar. Ou seja, existe uma força muito grande no mundo, os especialistas falando que há como nós vender apenas através de boas histórias, contando boas histórias. E o fato é o seguinte: se nós pararmos para analisar, todas as grandes marcas no mundo construíram a sua marca em cima de uma bela história. E eles mantêm essa história até hoje. Vamos usar um exemplo. Quem não conhece a história da Coca-Cola, por exemplo, daquele camponês que chegou até uma farmácia com uma fórmula diferente, que queria vender como um xarope, como um medicamento. E aí o farmacêutico, observando aquilo, comprou a fórmula do camponês, mas dizendo para ele que justamente como um medicamento não era possível, mas esse farmacêutico então comprou essa fórmula do camponês, ofereceu um dinheiro lá para ele e adicionou então o gás nessa fórmula e começou a vender como um refresco e hoje se tornou essa potência que é a Coca-Cola, que ainda mantém a mesma fórmula desde a sua origem, certo? Essa é uma história muito forte. A Coca-Cola utiliza-se disso ainda muito para vender. Outra grande história que todos nós sabemos, a história do Bill Gates, que iniciou na garagem da sua casa e assim por diante, e hoje é essa potência que é a Microsoft. E assim por várias e várias e várias outras histórias que a gente ouve e as empresas estão baseadas em cima disso. Me perdoe. Existe uma história muito, muito, muito mais antiga do que essa, que tem gente ainda que leva em consideração até hoje, que é a história de Adão e Eva. Muitas pessoas ainda acreditam nessa história de Adão e Eva. Então imagine você como o poder das histórias são muito forte. A história do cristianismo, das religiões em si, todas elas são muito fortes. E na venda não é diferente. Então construa a sua história. Construa uma história baseada em fatos, construa uma história baseada em identificação, em coisas que as pessoas realmente possam se identificar e utilize essa história também para construir a sua marca. Lei número 5: a imagem pessoal é parte fundamental do processo, mas não é tudo. Perceba que até esse momento nós viemos falando da imagem pessoal como um ponto fundamental para o processo. Mas perceba que ela não é tudo, porque o seu comportamento é muito mais forte do que a construção da sua marca. Então, de nada adianta você construir uma marca, vender uma marca ao longo do tempo e se comportar totalmente diferente daquilo que você tenta vender para o mercado. Então, perceba, a imagem pessoal é fundamental, mas não é tudo. O seu comportamento também é muito mais forte do que isso. Então, como é que você está se comportando no mercado? Outra, entenda a lógica do seu mercado. Isso é básico, né? Você quer ser um especialista, quer ser um profissional, você precisa entender qual é a lógica do seu mercado, como o seu consumidor costuma se comportar, qual é o perfil do seu cliente ideal. Tudo isso que a gente falou lá no planejamento estratégico comercial, é importante aqui. Entenda a lógica do seu mercado, saiba exatamente como ele funciona, quais são as tendências, tenta antecipar essas tendências, faça com que realmente os seus seguidores percebam que você é entendido do que você faz. Sinergia é fundamental na construção da sua marca. Lembra que eu falei? Então, muito mais do que realmente você construir a sua marca, você simplesmente vender ela, você precisa ser coerente com aquilo que você vende. Então, de nada adianta você ser, por exemplo, vou usar um exemplo, andar somente de terno e gravata, que essa parte de imagem pessoal de roupas é apenas um detalhezinho na construção da sua marca, mas ela é um detalhe importante.
De nada adianta, por exemplo, você andar todos os dias de terno e gravata ou de vestido longo e assim por diante, e você ser uma pessoa extremamente fria, rancorosa, mal educada e assim por diante. Então tem que haver sinergia. Para você construir a sua marca, você precisa realmente se comportar de uma maneira da qual as pessoas se identifiquem com você. E aí eu trago, quando a gente fala em sinergia, vamos trazer alguns tópicos para a gente refletir rapidamente. Primeiro, a sua imagem pessoal, como eu falei, como é que você trata o seu cabelo, as roupas que você usa e assim por diante. Sua forma de se relacionar com as pessoas, a educação, lembra? Atendimento, tratamento, encantamento. Nesse aspecto aqui a gente fala de tratamento. Como que você trata as pessoas das quais você convive, certo? Seu tom de voz, como você costuma utilizar seu tom de voz agressivo, neutro, passivo, ativo? Como você costuma fazer? Lembra? Quais que são as palavras ênfases, as palavras, certas que você utiliza, entonação de voz e assim por diante. Seu gestual, a construção na comunicação, lembra? Porque seu gestual é importante, de nada adianta você falar uma coisa e você, nos seus gestos, transmitir outras totalmente diferentes. Sua maneira de responder e-mails. Olha só que interessante. Como você costuma responder os e-mails das pessoas das quais você se relaciona? A forma como atende em seu escritório. Tem gente que eu costumo visitar muitas vezes e eles dizem assim: "Ah, Regiano, tá muito desorganizado aqui o meu escritório, mas eu me acho na minha desorganização". Pois é, mas aí a imagem que você passa é uma imagem de desorganizado, entende? Então a forma que você atende o seu escritório também está construindo uma imagem. A maneira como trata as pessoas, a gente já falou aqui em cima de se relacionar, né, tratamento. Sua forma de encarar as pessoas, você olha nos olhos, você desvia o olhar todas as vezes, você olha para baixo, como é que você encara as pessoas? Sua forma de se apresentar em público, como é que você costuma se apresentar em público? Você é aquela pessoa que quer somente atenção para você, que chega roubando a cena, você é uma pessoa que tem uma postura de profissionalismo, como você costuma se apresentar em público? Sua postura e seu caminhar. Roberto Chiniachini costuma dizer o seguinte, que existe muitas pessoas que a gente olhando caminhar na rua, a gente já sabe se essa pessoa é bem-sucedido ou mal-sucedido, mal-sucedido, simplesmente da forma que ela costuma caminhar. Então, qual é a sua postura ao caminhar? Aconselha-se caminhar então ombros erguidos, cabeça num ângulo reto, nunca muito erguido e nem muito abaixado, sempre com as duas, no caso, sempre com a planta dos pés encostando ao chão, certo? Então, qual é a maneira, a postura que você costuma caminhar? Seu estilo pessoal, suas roupas e acessórios, as cores que melhor o representam, os tecidos e as texturas. Seu perfume, gente, é muito importante aqui abrir um parêntese. Qual é o perfume que você usa? Você gosta de perfume, não gosta? É muito interessante se você gosta de perfume, é bacana, é legal. Só tome cuidado para que esse perfume não seja muito forte, cuidado com a dose, não exagere, procure usar perfumes mais neutros, porque você nunca sabe se a pessoa da qual você está conversando, ela gosta de perfume, se gosta de perfume, se não é alérgica e assim por diante. Seu corte de cabelo, os lugares ideais para frequentar, os tipos de eventos que têm sinergia com seus valores e com sua marca, as pessoas associadas à sua imagem, ou seja, a sua rede de relacionamento, tudo isso, rede de relações, tudo isso dizem muito sobre você e ajudam muito na construção da sua marca. O visual do seu escritório, da secretária, do seu telefone celular, tem gente que quer transmitir para seus seguidores uma imagem de uma pessoa séria, de uma pessoa adulta, de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa controlada e usa, por exemplo, vamos usar o exemplo das mulheres, usa no seu celular uma capinha das Chiquititas, um exemplo. Então isso quer dizer o que? Ou da Hello Kitty, ou não sei o que. Indiretamente, claro, isso não é um fator que vai mudar totalmente sua vida, mas são pequenos detalhes que acabam indo, não de encontro, mas simplesmente indo ao contrário daquilo que você tenta transmitir. Se você quer transmitir uma marca de pessoa equilibrada, adulta, assim por diante, e usa no seu telefone uma capinha da Hello Kitty, obviamente há uma controvérsia aí, há um contraponto que precisa ser considerado.
A decoração é a organização da sua mesa de trabalho, a pasta que você carrega todos os dias, o tipo e a aparência do computador da sua mesa. Olha que coisas interessantes. Tudo isso, gente, auxilia muito para a sinergia, construção da sinergia da sua marca. O jornal e as revistas que você lê e que ficam na sua mesa no escritório. Ah, Regiano, mas isso não tem nada a ver. Ah, como não? Se você quer transmitir para os seus seguidores uma marca de um especialista, por exemplo. É óbvio que você tem que deixar no seu escritório revistas e jornais que falam sobre o seu tema, e não Playboy, aquele jornal com um monte de tragédia, assim por diante. As pessoas vão ao teu escritório, ficam aí na recepção te aguardando muitas vezes, olhando revista Playboy, revista não sei o que, as brasileirinhas, blá, blá. Como é que você vai poder levar até essas pessoas uma marca de credibilidade pensando dessa forma? O visual da sua recepção. Eu costumo dizer o seguinte: aqui você não precisa ser rico, não precisa ser milionário para botar os melhores, aqueles lustres riquíssimos, carríssimos. Não, não é esse o objetivo. Organização, limpeza, higiene, tudo isso que é importante, né? O tipo da companhia aérea que você usa em suas viagens. Campainha, olha aí. O tipo da companhia aérea que você usa em suas viagens. Isso talvez para você não reflita em nada, mas muitas vezes para as pessoas que estão lhe observando, dependendo aonde você quer interferir na sua imagem, também faz uma diferença. A marca, o modelo, a cor do carro que melhor se encaixa em sua proposta. Olha que legal. Até isso as pessoas observam, né? Vamos lá, seguindo adiante. Lei número 8, jamais subestime a audiência. Gente, eh, como no futebol não existe mais time bobo, eu costumo dizer o seguinte: não existe mais cliente bobo. A tecnologia, as informações a um clique na palma da mão do cliente faz com que ele esteja muito bem informado. Então, muito cuidado com subestimar a audiência. Muito cuidado por pensar que você consegue dar um migué nas pessoas, ou seja, aquele jeitinho brasileiro de enganar, de levar vantagem, assim por diante. Não subestime a audiência. Não pense que essa audiência não esteja informada o suficiente para, quem sabe, você perder com aquilo. Certo? Vamos lá, segue adiante. Crie uma defesa como a do porco espinho. O que que eu quero dizer com isso, gente? Mesmo que você precise se relacionar bem com as pessoas, precise vender uma imagem muito boa, precise vender uma imagem de equilíbrio, de integridade, de autoridade, chega um momento que você precisa se posicionar. Ou seja, o que que é criar uma defesa como a do porco espinho? O que que o porco-espinho faz? Quando alguém realmente tenta atacar ele, ele se defende. E é justamente nessa ideia. Eu costumo dizer o seguinte: ninguém tem o direito de te humilhar, a não ser que você deixe. E na nossa vida, muitas vezes, e vai acontecer isso muitas e muitas e muitas vezes durante sua vida profissional, muitas pessoas vão tentar te humilhar, vão tentar subir nas tuas costas, vão tentar querer passar por cima de você como um trator. E obviamente isso só é possível se você deixar. Então, em alguns momentos, você precisa se posicionar. Você vai ter que dizer: meu amigo, não é bem assim. Espera aí, você está lidando com um profissional e assim, me respeite e tal, 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 tal. Ou seja, em alguns momentos, realmente você precisa ir para o enfrentamento justamente com a ideia de construir uma marca de respeito, não deixar com que as pessoas façam o que elas querem com você. Lei número 10, faça alguma coisa da qual se orgulhe no futuro. Olha só que interessante, né? Lembra da história? E assim, obviamente, a gente vai construindo a nossa marca com o passar do tempo, com o intuito, com a ideia de lá no futuro a gente poder olhar para trás e ver que deixou um legado, deixou algo legal para a nossa família, para os nossos filhos ou para os nossos seguidores. E que isso possa nos orgulhar. A gente olhar para trás e pensar: poxa vida, que bom, que lindo esse trabalho todo que eu fiz, ou na sociedade, ou na minha empresa, ou para os meus clientes, ou para a minha família, ou para quem quer que seja. Isso é muito interessante, a gente poder pensar. Quando a gente pensa nessa lei apenas, o que que eu vou fazer durante a minha vida, com a minha marca, com a minha imagem, para que eu possa chegar lá no final, olhar para trás e ver: poxa vida, eu me orgulho de tudo que eu fiz. É justamente nesse sentido que você vai construir uma marca poderosa. É isso aí, então, galera. Sobre a aula sobre marketing pessoal, sobre imagem,
sobre como construir uma marca poderosa. Espero que realmente tudo que nós conversamos possa lhe ajudar de alguma forma para que você construa uma marca poderosa na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Como sugestão de leitura, eu deixo aqui para você, existe um livro muito bom chamado Personal Branding, do Bender, Personal Branding, do Bender, para que você possa realmente se aprofundar mais sobre esse assunto. Se você tiver a oportunidade e não conhece ainda esse livro, sugiro que você dê uma lidinha. Certo, meus amigos? A gente se vê por aí. Um forte abraço, um beijo no coração.